tempo todo a gente percebe esse preconceito. Hoje, no consultório, 90% das pessoas que me procuram, né, 90% ali dos meus clientes, eles são cristãos. Porque já procuram por ter ali uma liberdade maior para, de repente, me relatar coisas que têm a ver com aquilo que eu também experimento, né? São experiências que estão ali no meu ambiente. Então, ainda assim, muito preconceito, muito, né? Porque as pessoas, na verdade, como profissional da área, o que eu procuro fazer em todo lugar que eu posso, né, é trazer uma educação a respeito dessa temática. Porque o Senhor nos criou corpo, alma e espírito, né? Então, muitas vezes, existe uma confusão muito grande na cabeça da igreja, não no geral, né? Porque, como o senhor colocou, hoje, graças a Deus, isso tem se quebrado, né? A importância de ter esse cuidado com a saúde mental também. Mas a maioria esmagadora ainda confunde muito o que vem da alma e o que vem do espírito. E é onde vem esse preconceito, né? Porque acredita-se de uma forma geral, aí a massa acredita que se você simplesmente aplicar uma disciplina espiritual, você vai estar sarado na tua alma. E não é bem assim que funciona, né? Precisa ter ali todo um discernimento para entender. O meu adoecimento está vindo de onde? É do meu corpo? É do mau funcionamento do corpo? Aproveitar esse gancho. Falei para a pastora que ia perguntar coisa difícil. Não, difícil. Então, como a pessoa é cristã. Sim. Aí chega para a pastora lá na igreja. Pastora, eu estou jejuando, estou orando, mas eu tenho crise de ansiedade, eu tenho esse problema. Qual que é o problema? Não sei se é crise de ansiedade, que hoje fala muito de crise de ansiedade. Sim. Por quê? Por que a pessoa ainda está orando, está jejuando, está tudo e ainda tem esse problema? E nós encontramos muitas pessoas dentro da igreja doentes na alma, nas emoções, na mente. Por quê? Por que que isso acontece, né? O senhor tocou num ponto bem interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa. O Brasil hoje, no ranking aí de transtornos psicológicos, ele é o 5º maior atingido pelas crises de ansiedade, pela ansiedade. Então, no mundo todo, o Brasil é o 5º colocado. É muito. Aliás, desculpa, é o 1º colocado para ansiedade e o 5º colocado para depressão. Então, a gente percebe o adoecimento do nosso povo, né? E talvez isso se dê, inclusive, pela falta de conhecimento a respeito do que a gente pode discernir do que vem do corpo, da alma e do espírito. Por que que isso acontece dentro da igreja? A saúde mental, ela deve ser vista não apenas como algo relacionado à alma, né? Tem esse ponto. Para você ser saudável mentalmente, o seu corpo tem que estar funcionando bem e o seu espírito precisa também estar fortalecido. Os 3 se complementam. É impossível você ser alguém que se diz saudável se em algum aspecto da sua vida tem essas deficiências. Então, por que que isso acontece dentro da igreja? Da pessoa ser alguém que é de oração, mulher de Deus, homem de Deus, alguém que conhece ao Senhor e ainda carrega esse tipo de situação na sua vida, né? De doença. Porque, na verdade, é uma doença, né? Assim como as doenças físicas das quais nós recebemos o diagnóstico sem ter preconceitos a respeito delas, né? Se alguém fala, eu tenho diabetes, você vai falar o quê para a pessoa? Sara isso com oração? Não, você vai instruir a pessoa a buscar todo o tratamento necessário, medicamentoso, não é assim? O acompanhamento médico com o médico especialista, essa pessoa vai ter que cuidar da alimentação dela, do estilo de vida dela, né? Para toda doença é assim que funciona. Por que não para as doenças de estado mental? Então, o preconceito, ele mora dentro desse campo, né? Não é porque você não vê a ansiedade que ela não existe e que ela não pode ser intitulada uma doença. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar momentos difíceis, onde você pode desenvolver uma doença mental. Até pastores? Até pastores. Aliás, eu vou ir mais fundo, principalmente pastores. Porque os pastores, eles enfrentam dilemas diários.
né? A vida ali, a rotina pastoral, a vida da família pastoral, o contexto do que se espera de um pastor, né? Do que se espera da família de um pastor, são muitas pressões. E nem sempre o pastor tem o respaldo necessário para conseguir avançar nesses 3 ambientes, né? Que é o corpo, a alma e o espírito, de forma saudável. Quantos pastores, por exemplo, a gente não ouve dizer que morreram de infarto? A incidência é enorme, né? Por quê? Porque eles não cuidaram bem do corpo dentro dos critérios do descanso necessário, do ambiente, que seja um ambiente agradável para ele conviver, né? De repente, esse pastor ele passa mais tempo ali envolvido com os problemas da igreja, né? Dos irmãos da igreja, do que com a própria família, do que com o próprio ambiente ali que ele deveria estar desfrutando de paz e saúde, né? A questão da alimentação. Então, assim, principalmente os pastores, né? Eu, inclusive, atendo alguns pastores que nos procuram já por entender que precisam. Lembrando que alguns pastores ou crentes têm vergonha de falar que está indo no psicólogo. Sim. Se esconde. Eu conheci um irmão que estava indo no psicólogo, mas ele não falava, com medo dos outros pensar que ele estava doido, aquilo, então ele estava indo escondido, que poderia ser algo natural. Estou indo no psicólogo, estou cuidando da minha saúde mental. Mas por que a pessoa está buscando a Deus em oração? E aí ele fica doente no corpo, procura um médico. E por que ele, procurando um psicólogo, vai melhorar a saúde dele? Não falando das ferramentas que o psicólogo usa, mas como pode ajudar essa pessoa a ser sarada nas suas emoções? Nas suas emoções. Ela precisa, na verdade, ter todo o equilíbrio, porque assim, olha, quando a gente inicia um processo terapêutico, a pessoa chega lá para a primeira entrevista para iniciar o tratamento. Você vai descobrir a causa. Isso, eu preciso entender qual é o estilo de vida dessa pessoa. Né? Então, a primeira pergunta que eu faço, então a pessoa às vezes vem com sintomas de cansaço, desânimo, prostração, tristeza. A primeira pergunta que eu faço, como estão os seus exames físicos? Como é que está funcionando o teu organismo? Porque muitas vezes essa pessoa está com alguma disfunção na tireoide e está achando que está deprimida. Então, percebe-se que não tem como ter uma vida saudável na sua inteireza se corpo, alma e espírito não estiverem ali conversando entre si, né? Então, primeiro ponto, investigação do contexto fisiológico. Porque existem, como todas as doenças psicológicas também têm fundo genético. Então, se a pessoa tem um pai, uma mãe, uma avó, um avô, que passou por algum momento ali difícil, que já é diagnosticado dentro de algum transtorno psicológico, mental, muito provavelmente essa pessoa ela vai ter também ali um resquício de que ela pode chegar naquele lugar também, porque é genética. Né? Então, primeiro ponto a ser investigado, questões fisiológicas. A depressão e a ansiedade... Alimentação, desculpe, pode concluir. Não, eu vi, você fez uma live com uma nutricionista. Isso, que fala de alimentação. Sim. Afeta também. Afeta totalmente. Né? Então, assim, por quê? Para o nosso bem-estar, é necessário que fisiologicamente nós estejamos funcionando ali a 100%. Né? Então, quando a gente fala da questão da saúde mental e do funcionamento cerebral, todo o contexto hormonal ele tem que estar caminhando ali de uma forma saudável, orgânica, normal. Qualquer disfunção ali nas sinapses neurais, né? Qualquer disfunção do volume de hormônios que é liberado nas situações do dia a dia, vai trazer resultados físicos, vai trazer sensações físicas, né? Então, por exemplo, o senhor falou da alimentação. O intestino ele é considerado como segundo cérebro, né? O intestino ele carrega uma carga maior de serotonina do que o próprio cérebro. A serotonina ela é responsável pelo bem-estar, ela é responsável por essa felicidade, por essa sensação de realização. Então, você imagina, a maior carga
se concentra no intestino. Um intestino que funciona de uma forma ruim não vai produzir a carga suficiente de serotonina para trazer o bem-estar. Então, todo o contexto, quando a gente fala de saúde mental, o nosso corpo tem que estar funcionando de uma forma bacana, normal, né? Tem que estar ali no total, na total potência de funcionamento. Como é que a gente faz isso? Exames médicos tem que estar em dia, tem que ter, então, todo aquele check-up periódico, né? Sentiu que tem alguma coisa fora do lugar? Tem que procurar um médico, tem que investigar, saber o que é que está acontecendo. Alimentação regrada, balanceada, entender aquilo que nós estamos consumindo, né? Colocando para dentro. Atividade física, para o senhor ter uma noção, né? Eu nunca me preocupei muito com essa questão de atividade física. Eu sempre pensei, sou nova, sou saudável, deixa para depois, não tenho tempo para isso. Sempre muito envolvida ali com as questões da família, as questões, né, da igreja, as questões profissionais. Eu fui me dar conta de que eu preciso, de fato, fazer isso, porque eu não sou mais especial que ninguém agora, com 40 anos. E aí, sim, comecei a me olhar melhor dentro desse contexto, praticar uma atividade, entender o que faz bem, o que não faz, entender os meus limites, né? Para isso também me trazer bem-estar. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do Pix.